Observador, observação e observado. Anteriormente, pareciam existir três posturas na situação de um observador: a pessoa, o objeto e o ato. Separados, a pessoa se abstraía de todo para observar, do todo para observar. O objeto se apresentava à distância, sob observação. A atitude afastava o observador. Esses limites tornavam-se dificuldades para um comportamento unitário, concorde com as circunstâncias, afastando sempre o indivíduo dos acontecimentos e, de certo modo, isentando-o das responsabilidades. As complexidades do destino, da sorte, do berço e outras preponderavam como mecanismos de justificação do êxito ou do fracasso de cada um. O homem se apresentava, então, dissociado da vida, afastado do universo, fora das ocorrências, como um ser à parte dos fatos. A pouco e pouco, ele se deu conta de que a unidade se encontra presente no conjunto, que por sua vez se faz unitário, assim como a onda é o mar, embora o mar não seja onda. Permanece em tal postura os critérios da individualidade pessoal, não obstante a sua integração no todo. O olho que observa é, ao mesmo tempo, o olho observado, responsável pela observação. A criatura já não se isola da harmonia geral ou do coletivo, a fim de observar, sem que, por sua vez, não seja observada. A observação faz parte da vida, que, de igual modo, depende do indivíduo observador. Na inteireza da unidade, todos os agentes que a constituem são portadores do mesmo grau de responsabilidade, a benefício do conjunto. Não há como transferir-se para outrem a tarefa que lhe diz respeito. O excesso de esforço em um enfraquece-o a favor negativo da ociosidade de outro, que se debilita por falta de movimentação. Tal compreensão do mecanismo existencial deflui de uma capacidade maior de amadurecimento psicológico do homem, que já não se compadece da própria fraqueza, porém busca fortalecer-se. Tampouco se considera inferior em relação às demais, por saber-se detentor de energias equivalentes. O seu é o mesmo campo de luta, no qual todos se encontram com idênticas responsabilidades, evitando marginalizar-se. Se o faz, tem consciência que está conspirando contra o equilíbrio geral e que ficará a sós, desde que o todo se refará, mesmo sem ele, criando e assumindo nova forma. Mergulhado na harmonia geral, o homem deve contribuir conscientemente para mantê-la, observando-a e com ela se identificando, observado e em sintonia diante do conjunto que também o envolve no ato de observar. Nossa, aqui é bem profundo. Vou colocar aqui minha reflexão. Esse aspecto do observador, da observação, do observado, que antes se tinha essa desconexão, né? Então o observador ele podia observar a situação completamente ali à parte, como se
de certa maneira, não estivesse influenciando o observado, o que está acontecendo, né? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente vê uma situação, uma pessoa em situação de rua, a gente pode chegar e pensar ali e fazer toda uma reflexão como se nós não fôssemos também responsáveis por aquela situação. Mas à medida que a gente vai percebendo que todos eles estão intimamente interconectados, que qualquer ação repercute no todo e que volta para nós como um ciclo, né, virtuoso ou vicioso, isso indica que estamos o quê? Todos estamos nos influenciando. Todos somos responsáveis uns pelos outros. Então, esse aspecto que se tinha assim, opa, não, eu não fiz parte disso. De certa maneira, sim, porque qualquer pensamento nosso, de certa maneira, já está influenciando, já está predispondo, já está criando uma corrente de pensamento que influencia outros, que cria formas, pensamentos que acabam influenciando. Qualquer sentimento está reverberando nas outras pessoas. Então, qualquer julgamento ou pensamento está reverberando. Então, de certa maneira, faz parte do que está acontecendo, sabe? Então, era isso que eu queria compartilhar aí. Tem uma passagem que ela fala. Quer falar, Fernanda? Pode ir. Não, tranquilo, tranquilo. A inteireza da unidade, na inteireza da unidade, todos os agentes que a constituem são portadores do mesmo grau de responsabilidade a benefício do conjunto. Não há como transferir-se para outro a tarefa que lhe diz respeito. Muitas vezes a gente se coloca numa situação um tanto quanto cômoda, né, de pensar, isso é responsabilidade do governo, isso é culpa disso, daquilo, e ela está nos convidando a perceber o quanto nós estamos envolvidos em todo o processo, no conjunto, ao mesmo tempo como observador, como observado, nos convidando. A primeira vez que eu li, eu tive que ler de novo para poder compreender o quanto é profundo isso que ela está nos convidando a participar. Tira a gente de um lugar como os outros e ela nos coloca no lugar onde nós estamos, como um coletivo, interligado, olhando cada um, o quanto ele influencia. E nesse processo, onde a gente se coloca e percebe, a gente se torna muito mais solidário. E também eu penso que isso traz para nós toda uma compreensão de nós mesmos. Quando a gente se coloca no coletivo, né, participando dele, como também observado, a gente também internamente vai se modificando a benefício do conjunto. Wina, eu ia comentar a respeito da nossa responsabilidade em relação ao todo, né? Em tudo que está à nossa volta, com as nossas energias e tudo, através dos nossos pensamentos e das nossas. E o que a gente pode fazer, até refletir sobre isso. Mas também eu pensei, que eu estava conversando com a Diva no sábado, a gente também, a nossa responsabilidade e eu acho que ela não falou aí, mas me veio isso, da gente replicar a nossa opinião em relação ao fato, em relação a uma pessoa, a um acontecimento, e como que aquilo interfere no julgamento que a outra pessoa vai fazer em relação àquele que está sendo avaliado por mim, né? Porque às vezes a gente tem o poder de
influenciar as pessoas em relação à nossa opinião, influencia a pessoa que vai avaliar uma outra pessoa, sabe? E isso é muito grave, é muito preocupante, e a gente tem que estar sempre atento a isso também, nesse aspecto. Jair, você tinha levantado a mão? O que acontece? Lendo esse texto, me lembrei da Wina quando ela, na rogativa dela, para sermos de Jesus, não me lembro mais o detalhe, mas foi alguma coisa assim, vivenciar os ensinamentos cristãos. Quando a gente observa, se a gente for olhar, observador, observação e observado, Jesus passou por tudo isso e deu beabá para a gente seguir, é só isso. Tudo isso que ele passou por isso, vivenciou isso, uma situação muito mais grave da situação que é hoje, porque hoje em dia a gente tá mais a menos, então ele deu toda a postura de como se comportar. Aí pega esse gancho que teve agora da Fernanda, né? E aí mais aquele da Vina, entendeu? É isso só. Um ponto aqui. Opa, José Alves. Diga, José Alves. Não, é só porque está aqui o tempo todo pedindo para eu dizer. Quando acabar a nossa irradiação, depois vou compartilhar um hino que fala muito dessa observação, observador, observado. É um hino do Santo Daime, orientado pela planta. É muito interessante. Depois eu compartilho com vocês para ajudar nessa reflexão aqui conjunta. Só isso. Gratidão, José Alves. Gratidão, eles são lindos. Os que eu já escutei, eles são muito profundos. Eu queria fazer uma reflexão também nessa parte que a Joana colocou, que é essa aqui, ó. O excesso de esforço em um enfraquece-o a favor negativo da ociosidade de outro, que se debilita por falta de movimentação. E aí eu me lembrei de um exemplo que a gente está passando aqui em casa, que é com a minha mãe. A minha mãe, ela teve uma queda e ela quebrou o fêmur, ela teve que colocar uma prótese. E o que acontece? Por conta disso, prejudicou a caminhada dela. E ela começou, por conta dessa, né, dessa perna que já ficou com uma mobilidade um pouco reduzida, ela forçou a outra perna. E agora ela está sentindo dores na outra perna. Então, o que acontece? Essa frase que ela coloca, né, que a ociosidade de um, ele acaba levando ao excesso de esforço em outro. Porque nós fazemos parte de um grande organismo. Né? Da mesma forma que da minha mãe ali é um organismo que está todo integrado, está todo em sinergia, o fato de complicar uma parte, ele acaba que sobrecarrega a outra. Então, e a gente se conscientizar de qual é o nosso papel, se estamos realmente fazendo o que deveríamos, a fim de que o organismo ele esteja harmônico. Né? Então, isso se dá com um processo interno mesmo, de interiorização, de comunicação com o mundo maior, para cada vez mais sentirmos se estamos cumprindo com os nossos papéis. Né? Inclusive, quando a gente reencarna, a gente vem com uma série de ações e tarefas a serem feitas por conta desse processo de unidade. E aí eu vou terminar com um exemplo que uma vez eu escutei de uma questão espiritual. Era um grupo que ele era responsável por questões kármicas, de trazer um conjunto de conhecimentos na ciência para o planeta, porque aqueles conhecimentos, eles repercutiriam em uma série de outros aspectos, e a gente sabe que o planeta, ele tem todo um governo oculto de determinados conhecimentos que vão vindo no tempo certo, e que isso possibilita a vinda de outros. E o que acontece? Esse grupo, ele reencarnou,
E tinha um aspecto muito central, que era para ter vindo aqui para o plano físico. E por uma questão, né, das pessoas que se perderam e não conseguiu trazer, quem teve que reencarnar foi o mentor responsável por aquela missão de trazer aqueles conhecimentos. Então ele teve que vir, que reencarnar, que a princípio ele não teria que reencarnar. Então a gente está ligado de, né, não só as nossas missões individuais, mas missões familiares, missões profissionais, missões e em escalas muito além do que a gente percebe, né? Esse grupo mesmo, ele tem uma função que é uma função muito ampla de acolhimento, de esclarecimento, e ele está ligado com muitos outros grupos. Então é isso, né? Nós fazemos parte de um organismo que que possibilita essa, né, que aumenta essa nossa percepção dessa sinergia. E trazendo aqui o que a Fernanda trouxe, você quer falar, Diva? Só vou falar aqui rapidinho, com relação à questão da responsabilidade. Ela fala que a observação faz parte da vida, de igual modo, depende do indivíduo observador. Então, eu penso que tem bem pertinência, sim, porque a gente precisa perceber a nossa responsabilidade enquanto observador. Como que a gente coloca, né, se coloca enquanto observador dentro do grupo. Se a gente está se colocando em favor do coletivo, se a gente está se colocando em favor do egoísmo, em favor das opiniões, às vezes, muitas vezes, que são baseadas em fatores muito internos, em fatores que, se não forem observados, eles interferem, inclusive, na vivência do outro ser, que tem uma missão, que tem todo um planejamento que é dele. Então, eu penso que a Joana aqui traz esse papel extremamente importante da gente se colocar dentro do coletivo, nesse lugar que, ao mesmo tempo que a gente observa, a gente também é observado. A gente é o observador, mas a gente também está sendo observado naquilo que a gente vivencia e influencia no todo. Então, isso é algo realmente muito importante, porque ela está nos convidando a não mais se afastar, se colocar naquele lugar distante. Ela está nos convidando a nos colocarmos dentro do conjunto, se olhando, observando e sendo observado ao mesmo tempo. Eu ia falar isso do nós, como é difícil, né? Às vezes as pessoas terem essa noção de nós. Às vezes você está falando, principalmente quando você está falando de alguma coisa que não é muito positiva e fala assim, nós, eu não faço isso, eu não aquilo. E aí você tem que falar assim, nós enquanto sociedade, nós enquanto... Porque a primeira coisa que a pessoa faz é pular fora da situação, né, de que eu não participo disso, mas ultimamente, assim, o que eu acho mais... É bem bonito o que está acontecendo, acho que com muitas pessoas, esse nós, quando está aumentando, né, não é mais só nós enquanto humanos, é nós enquanto seres habitantes do planeta, árvores, plantas, vermes, protozoários, sei lá, baratas, eu brinco por causa da Sani, né? Somos nós todos somos parte disso tudo, dessa criação. Então, nós somos todos tão importantes uns quanto os outros. Nenhum é melhor que o outro. E aí passa a ver como responsável, né? Nós somos responsáveis por esse todo. E essa responsabilidade passa por eu fazer a minha parte, não delegar a minha parte para o outro, porque eu vejo isso também, assim, no geral, né? Às vezes dentro de casa, às vezes no pequeno, no grande,
eu falo às vezes dessas coisas do dia a dia, né? Daquele que empurra, né? A gente fala assim, você vai lá, faz alguma coisa e deixa aquela coisa meio ali de lado, e o outro é que vem fazer, tem que fazer por você. E aí você vira e fala assim, hoje, quando a gente para pensar nisso, todos nós somos responsáveis, e trazer para si essa responsabilidade, né? Não delegar essa responsabilidade. E trazer para si passa por isso, por essa análise de se olhar, né? Hoje eu acho que é muito importante isso, sabe? Se olhar, se observar. Nosso universo é tão grande, né? E a gente às vezes não se observa, né? Não se olha, não, às vezes não, a maior parte das vezes, né? Não se vê, não se olha. E José Alves, se tiver fácil o hino e quiser também mostrar aqui pra gente, viu? Você fica à vontade. E eu queria também, sobre essa questão de estarmos integrados nessa sinergia, eu queria até também dar um exemplo que é na ciência. Na metade do século passado, do século XX, surgiu uma área na ciência que tem um nome bem esquisito, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a teoria do caos. E, né, esse nome caos parece que é aquela bagunça, né, o caos. E o que acontece? Essa teoria, o que ela indica é que grande parte, e quando vai se analisar, na verdade são todos os sistemas, basicamente, eles têm uma tal relação entre eles, né? Tem uns termos que a gente usa que são sistemas não lineares, mas eles são completamente integrados, que uma ação muito pequena, mas muito pequena mesmo, ele repercute no sistema todo, podendo causar grandes mudanças, que é como se fosse o caos, né? Então, tem uma frase bem conhecida que é: o bater de asas na Amazônia pode causar um furacão lá no Japão. Porque o bater de asas de uma borboleta, então a borboleta bateu as asas, aquele bater de asas, ele vai gerando ali como em cadeia, como uma pequena bola de neve que vai rolando e vai aumentando até gerar um furacão. Então, isso também traz a ideia de que as nossas ações podem parecer pequenas, mas elas repercutem de uma maneira muito além do que a gente concebe e fazem parte, né, elas contribuem para grandes e grandes mudanças. Então isso traz mais ainda a nossa responsabilidade, do tipo, não, isso aqui, essa minha atitude, ela não chega a repercutir muito no todo. Não, a gente não tem noção mesmo como cada pensamento, cada ação, ela repercute. E aí eu queria só terminar com um exemplo ligado conosco com relação ao que a gente assiste, por exemplo, uma série. Uma vez eu fiquei sabendo de uma série que era sobre uma questão de suicídio. E ela fez um sucesso na época, muitas pessoas estavam assistindo aquela série sobre alguns motivos para os quais a pessoa ela poderia se suicidar. E aí eu ficava refletindo, poxa vida, né, essas pessoas todas assistindo, de certa forma, eles fortalecem uma corrente de pensamento nesse sentido. E aí tem um livro que eu não li, mas eu dei de presente para minha mãe, e ela leu e ela me contou, que é um livro chamado assim, Leon Tolstói por ele mesmo. Então foi o espírito do Leon Tolstói que ele escreveu algumas reflexões dele do outro lado. E ele diz que uma das questões que ele mais se arrepende foi em Ana Karenina, no final, ela ter um suicídio na história, porque repercutiu e aquilo acabou influenciando muitas e muitas pessoas a se suicidarem. E ele só teve consciência disso depois que desencarnou.
Então, era isso que eu queria colocar, assim, sobre as nossas ações, elas têm uma amplitude muito além do que a gente concebe.